tudo bom com você? Vamos agora para nossa aula de gravidez ectópica? Vem comigo aqui para o slide. Chega mais. Gente, gravidez ectópica é o seguinte. Vamos lá para a definição. Tudo que você tiver escrito assim, tópica, o nomezinho tópica, você já entende que é dentro do útero, ok? E ectópica, obviamente, é onde? Fora da cavidade uterina. E se eu te falar o seguinte... eu tenho uma mulher com gravidez ovariana. Ela é tópica ou ectópica? Obviamente ectópica. Eu tenho uma mulher com gravidez abdominal. Ela é tópica? Não. Ela é ectópica. Tudo que for fora da cavidade uterina, tá, gente? A gente vai chamar de tópica. Seja ela na localização dos ovários, seja ela na localização abdominal, seja ela na localização das trompas de falópio, ok? Então vamos lá aqui para o nosso slide, ó. É a implantação do ovo fora do seu lugar normal, que seria onde? Na cavidade uterina, ok? Então, nós temos aí a gravidez ectópica na região da tuba uterina, que seria a gravidez tubária, tá? Já anota aí, ó. Vou colocar aqui bem bonitinho para vocês. Gravidez tubária. Liga para a letra não, hein? Tá feia a letra. Temos aí a gravidez que é no ovário, que seria chamada de gravidez ovariana, tá? Teria também a gravidez na cavidade abdominal, que seria a gravidez abdominal mesmo. E temos aí a gravidez lá no colo uterino, que poderia ser chamada de cornual, tá? Só uns nomezinhos que eu tô colocando para vocês. Cornual, vem de corno. Ou no colo uterino, ou também lá na cicatriz da cesárea. Por exemplo, se eu tenho uma mulher com muitas cesáreas, né? Normalmente essa mulher vai ter aí uma região do útero que vai estar um pouco mais fina, por conta do quê? A gente passou por diversas cirurgias, diversos fatores de cicatrização, então essa mulher vai ter, normalmente, essa região do útero um pouco mais fina. Então isso pode acontecer de provocar aí uma gravidez ectópica nessa mulher, tá? A etiologia aí pode ser ocasionada por conta de quê? Atraso na captação do óvulo, interrupção ou retardamento da migração do óvulo, sequelas de salpingite, gente, salpingite aí seria as inflamações aí do trompa de falópio, tá? Quando eu falo de foro, quando eu falo de dois Os, óforo, eu tô falando aí de ovário. Quando eu falo de salpingo, eu falo de trompas de falópio, tá? E anomalias tubárias aí também seriam as causas de fatores de risco da gente ter algum tipo de gravidez ectópica, certo? Aí vamos lá. Sinais e sintomas. Logicamente, é uma gravidez. Então, eu vou ter aí histórico de atraso menstrual, eu vou ter um discreto sangramento, tá? Isso aqui eu estou falando, presta bem atenção. Eu tô falando de uma gravidez ectópica ainda que não rompeu. Como assim não rompeu? Pô, imagina se ela tá lá na trompa de falópio, né, na nossa tuba uterina. Aí tem um bebezinho lá. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Tem um bebezinho lá. Aí, com esse bebezinho lá, ele vai crescendo e pode, ó, romper a nossa trompa de falópio. Ou, senão, o nosso ovário. Então, esse caso aqui que eu tô te explicando, primeiramente, o sangramento discreto, uma história de gestação, todos os sinais e sintomas de gestação, como atraso menstrual, enjoo, aumento das mamas, rede de Harley, enfim, todos os sintomas de gestação como se fosse normal, né, digamos assim. Só que aí a gente tá falando de uma gravidez ectópica e a gente não percebeu ainda. Então, essa mulher que ainda não rompeu, ó, aqui, ó, esses 4 sintomas ainda não rompeu. Ainda não se tornou o quê? Gravidez ectópica rota. Quando eu falo de gravidez ectópica rota, gente, aí já é outros 500 aí. Eita, escrevi meio torto aqui, mas tá bom. Quando eu falo de gravidez ectópica rota, aí eu tô falando de um quadro clínico muito pior, né? Um quadro clínico muito pior. Aí vamos lá, discreto sangramento, dor na fossa ilíaca direita ou esquerda, de acordo com a implantação. Gente, se for na trompa direita, logicamente ela vai sentir dor a relação ali da fossa ilíaca no lado direito. Se for a esquerda, a mesma coisa, tá? Presença de todos os sinais e sintomas do início da gravidez,
beta-HCG positivo. Gente, beta-HCG positivo, aumento das mamas, aumento da sensibilidade das mamas, arroxeamento da região vulvar, arroxeamento do colo uterino, todos os sinais, sintomas de uma gestação ela vai ter, tá? Porque a gente tá falando de gravidez, só que é a gravidez mal posicionada, fora do local normal. E aí, quando a gente fala da gravidez ectópica rota, a partir daqui, eu tô falando de uma dor súbita e forte, tá? Eu vou ter uma mulher com uma dor súbita e forte, porque rompeu um órgão dela, gente. Ela tá sangrando e muito. Ela pode ter sinais de choque, obviamente, né? E sangramento vaginal abundante, tá? Como é que vai ser aí o tratamento? Lembrando o seguinte, gente. Quando eu falo da questão da referência bibliográfica da ESA, eles não aprofundam com relação ao tratamento, como é que é o medicamento e tudo mais. Então, esse aqui é exatamente a referência da ESA. Você não precisa aí se aprofundar nas questões de medicamentos. Só que o cirúrgico, eu preciso aí, nos casos de prenhez abdominal, obviamente eu preciso fazer cirurgia. Quais cirurgias aí que a gente realiza? Laparotomia, laparoscopia e dependendo, vou escrever aqui no slide para você copiar, hein? Eu tenho aí a laparotomia, que é a abertura aí da parede abdominal, laparotomia. Eu tenho a laparoscopia, visualização aí da parede abdominal, da região, né, abdominal. Tenho a laparoscopia e tenho os dois aí que vão ser divididos. Tenho a salpingectomia, que no caso seria a retirada. Lembra de ectomia, gente? Salpingectomia, que seria a retirada aí das trompas de Fallope ou das tubas uterinas. E tenho a ooforectomia. Ooforectomia, isso mesmo, com 2 Os, tá? Ooforectomia. Na ooforectomia, eu vou retirar aí os ovários dessa mulher que foram acometidos pela gestação ectópica e que foi rompida, ok? Medicamentoso aí eles não abordaram, mas normalmente a gente pode utilizar o metotrexato, que é uma medicação aí que pode ser desprendida, né? Faz com que a gestação ectópica seja desprendida da parede uterina, tá bom? Cuidados de enfermagem aí, que é o que mais a Idelmina foca. Seria, no caso, preparo psicológico dessa mulher, logicamente, porque essa mulher provavelmente queria essa gestação e, né, no final das contas soube que era uma gestação ectópica, né, e que não poderia dar prosseguimento e que também poderia trazer algum tipo de malefício à saúde dela. Por exemplo, imagina se foi rota e ela perdeu um ovário. As chances dela poder engravidar vão ser um pouco diminuídas, logicamente, né? Ela não vai deixar de engravidar. Ela só vai ter a chance diminuída caso ela perca aí um ovário, tá? Observação e registro dos sinais vitais, para a gente observar os sinais de choque. Orientar a paciente quanto aos exames necessários, né? Ultrassonografia transvaginal. Observar e registrar as perdas sanguíneas. Tricotomia abdominal pubiana, porque a gente vai precisar realizar a cirurgia. Punção de veia calibrosa nos casos de choque, se essa mulher tiver algum tipo de sinal de choque, tá? Observar os sinais de choque, isso aí eu já falei pra caramba pra vocês. E encaminhar a sala operatória ou sala obstétrica para poder ser realizada essa cirurgia aí de gravidez ectópica, sendo retirada dessa gestação. Após a cirurgia, a gente vai ver os cuidados pós-operatórios gerais, dependendo aí do quadro clínico dessa mulher, ok? Então, gente, chegamos ao fim, a aula é bem rapidinho mesmo, porque de acordo com a Idelmina a gente não tem muito aprofundamento e graças a Deus a ESA não te cobra tanto com relação a essa parte de materno-infantil, tá? Um beijo e eu te vejo nos plantões. Até a próxima. Tchau, tchau!